Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa programação do terceiro dia do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. É uma honra ao UVB receber vocês no nosso encontro. Aos vereadores de primeiro mandato, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, aos demais. Na manhã desta sexta-feira, iremos receber para debater sobre oratória para líderes políticos. Ele que é o melhor professor de oratória há mais de 20 anos, radialista há mais de 15 anos, palestrante e coach. Ele, Anderson Goss. Seja bem-vindo ao nosso evento. Eu vou pedir que vocês prestem bem atenção no que vai acontecer agora, tá bom? Olhem todos para mim com muita atenção. Tainá, você pode me chamar mais uma vez? Só fala meu nome só. Com vocês, nosso palestrante Anderson Goss. Seja bem-vindo, Anderson. Oi, gente, bom dia. Eu sou Anderson Góes, né? Professor de oratória. E aí, assim, estou muito feliz, né? Por estar aqui. E, assim, parabenizar vocês aí, né? Vereadores que, assim, servem ao povo, né? E, sim, saíram, né, das suas cidades com o coração, né, assim, cheio, sim. E aí, gente, tá bom ou tá ruim? Péssimo. Agora vamos fazer o seguinte, Tainá, você apresenta de novo, eu entro com mais energia e todo mundo aplaude bem bonito, fechado? Para mudar agora a essência desse encontro. Vamos lá, Tainá. Seja bem-vindo, palestrante Anderson Goss. Bom dia, pessoal! Onde estão os melhores vereadores do Brasil? Eu vou repetir, que vocês parece que não tomaram café em Brasília. Onde estão os melhores vereadores do Brasil? Rapaz, eu estou no lugar certo, então. Gente, bom dia. Eu sou o professor Anderson Góes, professor de oratória, especialista em oratória para políticos. Já tive o privilégio, a honra de exercer a função mais nobre do político desse país. Qual é a função mais nobre? Vereador. Eu fui vereador na minha cidade, Aracaju, capital do estado de Sergipe. Sou professor de português e gosto de ensinar as pessoas a falar bem em público. Alguns pontos importantes sobre a comunicação e sobre a política. Vocês que estão no mandato sabem melhor do que eu que não se vence uma eleição apenas no gogó. Precisa de algumas coisinhas a mais. Vários livros, várias coisas falam sobre a importância do poder financeiro, do poder político, do serviço prestado. Em cidades pequenas, da força da família, tem cidades que a família é tão grande que chega a representar 30%, 40% do voto do vereador. No entanto, eu gosto muito de tratar, sobretudo com os vereadores, que a boa comunicação, ela é capaz de potencializar, isso os livros mostram, algo em torno de 10, 15, 20% de votos. E esses 10, 15, 20% de votos podem fazer a diferença na hora de computar os votos, sobretudo em cidades pequenas. Quem aqui dentre vós, venceu ou perdeu a eleição por menos de 30 votos alguma vez? Ou conhece alguém? Levanta a mão, por favor. Menos de 30 votos. Eu mesmo, em 2012, fiquei primeiro suplente por 36 votos em uma capital. Veja como o voto, o pouco voto, faz muita diferença. E aí, claro, como eu disse, você precisa de toda uma estrutura para vencer a eleição. Mas, faz uma observação comigo. Como é seu nome? João Carlos. Que cidade você é, João Carlos? Astolfo Dutra, Minas Gerais. Veja, o João Carlos, ele é candidato a vereador, tem toda a estrutura que eu falei antes, e ele é um cara absolutamente carismático. Bate papo, conversa, presta serviço, é um cara absolutamente entregue à comunidade, sorriso fácil, as pessoas gostam dele. Tem uma bola de cristal? Muito bem. Como é seu nome? Letícia não, Letícia ela é chata, Letícia ela é careta, Letícia é metida, não fala com ninguém, é uma pessoa absurdamente voltada para dentro de si, ela não tem carisma, ela não tem simpatia. Presta atenção, em condições iguais, eu vou fazer uma continha rápida aqui, tá bom? Em condições iguais, os mesmos são da base do prefeito, os mesmos têm cargos na prefeitura, os mesmos têm o mesmo trabalho assistencialista, os dois fazem as mesmas coisas.
E os dois também têm um pouquinho de dinheiro para gastar na eleição. Dinheiro do fundo partidário, todos sabem que é assim que funciona, não é isso? Muito bem, e aí botam lá o pessoal na rua para trabalhar, para pedir voto, para ir de casa em casa, para distribuir santinhos, ok, gente? No entanto, o João Carlos é carismático. E ela é o quê, gente? Chata. Aí vamos lá. Marcou sua reunião na casa de alguém que uma liderança levou. Ele é um líder dentro da sua comunidade, uma pessoa legal. E ele vai lá e fazem os acertos que precisam ser feitos, se é que vocês me entendem. E depois das conversas todas prontas, essa liderança resolve também receber ela. Mas ela recebeu primeiro João Carlos. João Carlos, quando chegou, chegou cumprimentando todo mundo. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Olha, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, viu? Eu sou João Carlos, eu sou o vereador do seu coração, viu? Não esqueça, não. E aí sai, conversa com todo mundo, pega a criancinha, bota no colo, beija, bate um papo. Na hora de bater os parabéns, ele pega a palavra e vem e diz: olha, eu estou muito feliz por estar aqui hoje na festa de Joaninha, esta menina que eu vi crescer. Eu me recordo quando eu brincava de bola com o seu pai aqui na quadra do Colégio Anderson Góes. Que momentos maravilhosos nós vivemos. Estar aqui hoje, vendo o seu aniversário, me deixa profundamente feliz. Essa família que está sendo constituída. Parará, barará, barará, barará. Essa liderança também levou ela lá nessa mesma casa, no outro evento, um churrasquinho de família. Aí ela chega com 2 assessores, 2 pessoas próximas, e faz. E pega na mão. E na hora de fazer o discurso, quando a liderança passa a palavra para ela, ela faz bem assim, ó. Não precisa falar nada não. Não, tá bom, estou muito satisfeita. Tchau, tchau, gente, muito obrigado. E vai embora. Veja, gente, em condições iguais, quem tem mais chance de arrumar uns 3 ou 4 votinhos nessa festa? Ele ou ela? Ele. Veja, observe que eu falei antes, em condições iguais. Ambos têm a mesma estrutura de campanha. E mesmo assim ele consegue ter um pouco mais de atenção das pessoas. Dito isso, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a comunicação ela segue alguns códigos silenciosos que nem todo mundo percebe quando a gente está fazendo o trabalho de fala. É a forma como pega no microfone, na tribuna, pegando o microfonezinho, segurando o microfone 50 vezes, é a forma como o seu corpo está postado, é a sua dicção, é o seu olhar, é aquilo que você diz. Quando eu entrei pela primeira vez, que eu mostrei aquela minha cara de songamonga, qual era a sensação que você estava? Que coisa horrível. Voz sem projeção, corpo sem movimento, gestos repetidos, infinitos vícios de linguagem. Depois daqueles vícios iniciais, quantas vezes depois você me ouviu falar um né? Nenhuma. Por preparação. Veja, eu não nasci assim, eu me preparei. Oratória, como qualquer outra coisa, é prática. E eu quero que vocês saiam daqui hoje absolutamente preparados para se preparar. Olha que legal. Preparados para se preparar. 30, 40, 50, 60 dias será o suficiente para você implementar as técnicas que eu vou trazer hoje para você, para que você se torne um bom comunicador. E que no seu mandato você consiga consolidar a sua imagem de representante da sociedade que você vive e na sua reeleição você consiga conquistar um pouco mais de pessoas e trazer pessoas para que elas sejam suas seguidoras e conquistem ao seu lado tudo o que você precisar de votos e de simpatia popular. Alguém aqui, eu tenho certeza que no futuro vai ser prefeito, deputado estadual, deputado federal. Só não esqueçam, quem falou aleluia e amém, só não esqueçam depois de lembrar do professor Anderson Góes, desse dia. E aí eu quero fazer um pacto com você. Qual é o pacto? Você vai guardar no seu coração o seguinte pacto. Eu já era vereador, já tinha um talento natural para a política, mas eu só me tornei o super político que me tornei depois de uma palestra do professor Anderson Góes que eu assisti no evento da UVB. Palmas, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá, ó. O filósofo Aristóteles diz que a habilidade para expressar uma ideia, maninha, é tão importante quanto a própria ideia. Eu posso ter uma ideia sensacional. Se eu não tiver a boa capacidade de expressá-la, essa minha ideia pode se perder. Eu vou usar como exemplo para vocês um cenário cristão. Alguém aqui é cristão? Acho que todo mundo, ou católico ou evangélico. Eu vou usar o cenário cristão para que você preste bem atenção na relevância da boa comunicação. Numa igreja católica, o que é pregado? Cristã eu usei a católica. O evangelho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? A mensagem, portanto, de uma igreja católica, em qualquer missa, em qualquer lugar do Brasil, tende a ser a mesma, correto? Existem paróquias que são lotadas,
que tem muita gente, que as pessoas saem de outros lugares para ver aquele padre? Sim ou não, gente? Existem paróquias que são vazias, que mal têm as pessoas da própria comunidade. A mensagem é a mesma, o cristianismo. O que é que muda? O emissor da mensagem, o padre, o comunicador. A habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. E antes que você olhe para dentro de você e diga, mas Anderson, eu cheguei até aqui sem ser um grande comunicador. Ok, parabéns, mas você vai adiante tornando-se um grande comunicador. Se tudo o que você tem, acho que está falhando um pouco o microfone, você tem outro aí? Ah, energia, ok. Se você é um bom vereador, tem boas ideias, bons projetos, boas propostas, una isso a uma comunicação de excelência. Una isso a uma estratégia comunicacional que faça com que as pessoas consigam enxergar em você a sua autoridade. Quando você olha para políticos de repercussão nacional, aí você olha para esses caras, para essas mulheres incríveis, e muita gente diz que fulano nasceu com o dom. Eu sou de Aracaju, Sergipe, moro em Brasília há 7 anos. Eu quero que você saiba que muitos dos parlamentares, senadores que você vê por aí falando divinamente bem e bonito, passam por preparação de oratória, media training, se preparam bastante para falar bem para as câmeras. Teve um determinado deputado federal que ocupou um espaço de poder há uns 10 anos atrás. Eu participei da equipe que o preparou. Foram 14 dias de preparação. Tinha uma jornalista o preparando para falar para câmeras, tinha Anderson Góes o preparando para fazer discursos e tinha um especialista em narrativa para ensiná-los a contar histórias, storytelling. E esse cara vai e fala muito bem, mas teve um preparo muito grande. A preparação, na oratória não tem dom, é uma habilidade. Como toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. Mesmo você que olhe para dentro aí e diga assim, mas Anderson, eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho 22 anos que ministro cursos de oratória. Os melhores alunos meus pós-cursos normalmente são os mais tímidos. Por quê? Os mais tímidos tendem a se preparar mais. E na comunicação o preparo é fundamental. Fundamental. Eu preciso desenvolver, portanto, esta habilidade. Vamos começar aqui falando sobre esse elemento que é extremamente importante, a espiral da influência. Nós precisamos de uma linguagem que encontre um inimigo comum, um inimigo convencionado com as pessoas. Observem, sem questões ideológicas, por favor. Aqui tem gente, certamente, de várias searas ideológicas, sem questões ideológicas. Nós temos de um lado o PT e o Lula, temos do outro lado o Bolsonaro e o PL. As narrativas construídas e os modelos que são elencados em termos de comunicação, muitos deles são estratégicos. Alguém aqui soube de um vídeo de um cara chamado Nicolas Ferreira, que repercutiu no Brasil todo com mais de 300 milhões de views. Certo, gente? Aquele vídeo foi preparado. Quem viu? Quem chegou a ver aquele vídeo? Quase o Brasil todo, quer dizer, na verdade, mais do que o povo do Brasil. Você pode observar que naquele vídeo, tem uma foto depois que mostra, ele está no estúdio, lendo um teleprompter. Foi tudo pensado estrategicamente. Observe, presta bem atenção, ó. Quem fez, quem produziu, quem dirigiu aquilo, não sabia a repercussão que daria, mas se preparou para uma repercussão. Eu vou repetir esse conceito com você aqui, ó. Quando você for fazer um discurso na sua Câmara Municipal, sobre uma comunidade específica, sobre um problema, caso você seja da oposição, sobre a solução de um problema, caso você seja da situação, você não sabe a repercussão que dará, mas você precisa se preparar para repercutir. Então eu vou trazer novamente para você entender. O vídeo do Nicolas Ferreira, ele foi um vídeo preparado. Ele está sentado, está no estúdio, tem câmera, tem um teleprompter passando. Sabe o que é um teleprompter? Teleprompter é quando aquele textozinho passa que o jornalista lê durante um programa de telejornal. E óbvio, se aquele texto tem um teleprompter passando, foi escrito por um redator. Pode até ter sido o próprio Nicolas, não tem problema. Mas prova que houve um preparo. Então você, vereador, quando for fazer o seu discurso, lembre-se disso. Os grandes se preparam, porque eu não devo me preparar? Eu digo os grandes em mandato de estadual, federal, senador. E muitas vezes, quando eu não me preparo, eu falo coisa fora do script. Volto a dizer, sem seara ideológica. Aí eu tenho, o presidente Lula recentemente fez uma fala, quando ele finaliza a fala que está lendo, ele fala sobre a amante. Alguém viu isso aqui acontecendo? Aí já foi fora do script. Quando ele diz isso,
De bate-pronto, o ex-presidente Bolsonaro grava um vídeo na sua sala com essa imagem na televisão dizendo: é isso que você quer para o Brasil? Um presidente que diz que trair é legal? Veja, para os seguidores do Bolsonaro, para os evangélicos mais fundamentalistas, quando o Bolsonaro traz esse assunto, o Lula estava tentando se reaproximar da bancada evangélica dos evangélicos. Deu para entender isso aí, gente? Foi uma fala mal colocada que foi usada contra ele. Do mesmo jeito, o Bolsonaro também teve falas que foram usadas contra ele. Eu preciso, portanto, estar atento a isso aqui, ó, a espiral da influência. O que é que influencia socialmente a sua cidade? Quais são os pontos importantes na sua cidade? O que você pode ou não pode falar? Ou o que você deve falar com mais veemência? É aquela unidade básica de saúde? É aquela escola? Se você é ligado mais ao campo, é a agricultura familiar que não está sendo privilegiada na merenda escolar? Ao menos não dentro daquilo que a lei estabelece? Quais são os pontos que pode dar liga? Veja, óbvio que eu não vou encerrar aqui qual é o assunto que vai dar liga. Mas se você se preparar para trazer aqueles assuntos que são mais relevantes, que são um inimigo convencionado da sociedade, observe que eleição após eleição, quem tem mais de 3 ou 4 mandatos aqui? 3 ou 4 mandatos. Veja, eleição após eleição, qual é o assunto prioritário da sociedade? O que é que as pesquisas qualitativas vão atrás? Daquilo que as pessoas estão reclamando, certo? E quais são os elementos? Educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. E aí, meu amigo, é só eu ir para aquilo que é básico. Se eu sou da oposição, quais são os pilares de infraestrutura? Se eu mostrar para as pessoas que eu conheço bem aquilo que ela está vivendo, eu crio uma sensação de empatia com ela. Eu vou buscar, portanto, na minha narrativa, um inimigo convencionado para que eu consiga criar vínculo com aquela pessoa que está me assistindo. E aí eu fortaleço a minha imagem. E aí eu faço com que as pessoas prestem mais atenção naquilo que eu estou dizendo. Volto a dizer, isso não é o que vai garantir a sua eleição ou reeleição, a sua autoridade no mandato, mas fortalece a sua imagem e reduz a objeção. Já já vou trazer alguns dados para vocês aqui, para deixar vocês com o cabelo em pé sobre a importância da comunicação estratégica e intencional durante o seu mandato. Vamos aqui a alguns elementos importantes que fazem toda a diferença dentro da sua fala comum no seu mandato. Primeiro, lembre-se que é sempre interesse próprio das pessoas. Veja, por que é que vocês estão aqui hoje, essa semana? Porque vocês querem melhorar, desenvolver um pouco mais as suas habilidades para vários elementos do seu mandato. Interesse próprio. As pessoas, elas querem os benefícios pessoais. Vocês sabem que estão na ponta o que é que o cidadão comum vai lhe pedir todos os dias. É interesse próprio. A menor parte está preocupada com o coletivo, a maior parte está preocupada com a resolução do seu problema. A não ser, claro, quando o problema é muito grande e ele produz vários e vários problemas sociais, coletivos. Segundo, tangibilidade. De vez em quando, algo fora da tangibilidade ganha notoriedade, mas não é o comum. O que é o tangível? Eu falar para você assim aqui, ó, alguém tem medo de falar em público, e eu digo assim para ela, ó, fique tranquilo, você vai assistir a minha palestra e depois dela você está pronto, pronta para fazer uma fala no Maracanã lotado. Veja, não é tangível isso para alguém que tem medo de falar em público. Essa é uma promessa que tenderá a não encontrar guarida, sobretudo no coração daqueles que são mais analíticos. Então eu preciso de tangibilidade. O que é tangibilidade? Ir para o básico, mostrar na sua comunicação aquilo que as pessoas precisam, quais são os problemas sociais. Mostre que você conhece a sua cidade. Crie vínculo, mostrando que você conhece a sua cidade, nos detalhes. Ontem eu estive, qual a sua cidade? Pilar, Alagoas. Ontem eu estive em Pilar, e quando eu fui na rua Anderson Góes, ali perto da Praça Joaquim Antônio, pronto, essa fala é simples, mas é um storytelling que cria uma sensação de pertencimento. Quando eu estive em Indianópolis, no Tocantins, eu tive o privilégio de ir na casa de um amigo, um vereador, na época presidente da Câmara, o Manido Zorra, e quando eu fui em sua casa, ali no conjunto Anderson Góes, nós comemos um churrasquinho que ele fez, numa churrasqueira elétrica que ele havia comprado. Veja, se eu conto essa história, Mani, quem está perto tem que sensação? Que eu conheço bem Indianópolis, que eu conheço bem o Mani, que eu entendo a relação da cidade.
que eu sei exatamente aquilo que a cidade quer ou precisa, claro, dentro do tema que eu traga. Essa descrição pormenorizada faz com que as pessoas prestem atenção em mim e me deem um crédito, faça com que eu tire aquela sensação de estranho. Qual é a imagem que os políticos têm socialmente de um modo geral? Hoje, cada vez pior. Tanto é que os números de abstenções têm crescido sobremaneira eleição após eleição. Criar, portanto, essa particularidade faz toda a diferença. Terceiro, reforço de identidade. O que é esse reforço de identidade? Qual é a causa que você trabalha? Na sua narrativa, a sua causa, o seu bairro, a sua comunidade, isso é relevante. Reforçar o seu nome no podcast, no rádio, no seu vídeo do Instagram, faça um reforço de identidade assim, ó. Em qual cidade aqui tem emissora de rádio? Na sua? Qual é a sua cidade? Ah, você é de Dianópolis, é? Pô, rapaz, terra boa, rapaz. Todo mundo aí é terra boa demais, rapaz. Nunca mais, fui lá em 2021, se eu não me engano. Oi. Ó, precisa aumentar um pouco o volume aqui, tá? Nunca mais estive lá em Dianópolis, estou com saudade, viu, Mani? Foi em 2021 que eu fui lá, não foi isso? Ali foram um evento para quase 15 câmaras municipais daquela região ali toda, não foi? Bom, veja, eu estou em Dianópolis e eu vou dar uma entrevista. Eu, sendo vereador, a maior parte das pessoas não conhece o tom da minha voz, não sabe identificar, a não ser que eu tenha 4, 5, 6 mandatos. Como é que eu faço um reforço de identidade? Como é seu nome? Mônica, bem-vindo. Que cidade você é, Mônica? Pilar, Alagoas. Então, eu sou Mônica e vou dar uma entrevista na rádio. E o Anderson, que sou eu, é o entrevistador. Aí a Mônica fala bem assim, sabe, Anderson, uma das coisas que mais me deixa feliz como uma mulher na política é saber que eu inspiro jovens. Esses dias, eu estive no Colégio João Carlos e uma moça me parou, ela tinha 14 anos, e disse assim para mim, Mônica, eu sou muito feliz em saber que tem uma mulher como você, vereadora, na Câmara de Pilar. Veja, esse Mônica está sendo dito dentro da sua boca, a partir da sua boca, dentro da sua voz. Mas quem ouve isso recebe em terceira pessoa. Faz parecer que aquela garota da escola João Carlos realmente disse. E esse discurso repetido faz com que as pessoas passem a ter essa noção. Caramba, a Mônica, ela é uma inspiração para as meninas. E aí você vai replicando isso. Sempre a partir da sua boca, mas como você está reforçando, eu falei na rádio, mas pode ser um grupo de pessoas conversando, pode ser uma reunião. Olha só que bacana aqui, ó. Eu vou dar um outro exemplo sem ser numa rádio. Quando eu fui em Dianópolis, em 2021, e eu finalizei os 4 dias de treinamento para 15 câmaras municipais, o então presidente da Câmara Municipal de Dianópolis, o vereador Manido Zorra, olhou para mim e falou bem assim, professor Anderson Góes, eu fiquei profundamente satisfeito com o resultado da sua vinda a Dianópolis. Os vereadores adoraram. Veja, quem está falando? Anderson. Mas eu estou falando em nome de quem? De Manido Zorra. Parte das pessoas que ouvem tendem a fazer a seguinte decodificação. Manido Zorra diz que Anderson é incrível. Todo mundo faz isso? Não, senão seria fácil demais. Mas à medida que eu replico essa mensagem, que eu trabalho esse pilar, parte das pessoas começam a introduzir e a introjetar essa ideia. E aí eu preciso fazer esse reforço de identidade em pequenas reuniões, em grandes reuniões, porque é assim que a narrativa começa a ser disseminada. Ok? Quarto ponto, dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É você fazer a pessoa sentir-se obrigada a fazer algo por você. Como assim? É por você ou pela coletividade? Veja, eu tenho uma causa, eu, no caso, o Anderson Góes, eu gosto muito do meio ambiente. E aí eu gosto de falar das questões ambientais, mudanças climáticas. E nestas falas eu costumo atrair pessoas que talvez não sintam-se capazes de reverberar através da própria voz e usam a minha voz para isso. E elas acabam vendendo a minha imagem. Por quê? Todo mundo está preocupado com o meio ambiente? Não. Mas aquele garoto de 19 anos, aquele cara de 27, aquela moça de 41, ela de repente olha para mim e diz, cara, eu gostei do que o Anderson falou. E aí ela se sente meio que obrigada a retribuir isso. Porém, eu falei de tema social. Existe uma dissonância cognitiva muito forte, que é associada à reciprocidade. E aí presta bem atenção aqui, que isso aqui para vereador é faca na manteiga, faca quente na manteiga.
Dr. Robert Cialdini, um dos principais autores de persuasão do mundo, ensina sobre vários aspectos, inclusive a reciprocidade. E ele fez uma ampla pesquisa publicada num outro livro seu chamado Persuasão, que ele chegou a um número importante. 37,6% das pessoas têm um sentimento de reciprocidade dentro de si, impelido independente do que aconteça. Exemplo, como é o seu nome, querido? Adriano, ele é vereador de que cidade? Jupi, Pernambuco. Adriano é um tipo de homem que tem o sentimento da reciprocidade dentro dele, forte, independente de qualquer coisa. E eu, Anderson, vou presenteá-lo com alguma coisa. Eu vou dar para ele um curso online gratuito meu, vou dar para ele um curso gratuito. O Adriano, ele vai se sentir obrigado intimamente a retribuir este favor. Conhece gente que é assim? Pronto. Qual é a grande lógica da dissonância cognitiva e da reciprocidade para vereador? Faça o máximo possível de favores. Preste o máximo possível de serviço. Alguns de vocês vão olhar para mim e vão dizer, Anderson, mas eu faço, mas tem gente que é tão ingrata, meu irmão. Tem. Ela está fora dos 37,6% das pessoas que são impelidas a retribuir um favor. Qual é a lógica dessa técnica? Veja, se eu sei que tem um percentual de quase 40% de pessoas que naturalmente se sentem obrigadas a retribuir um favor, eu faço favor para o máximo possível de pessoas. Eu sei que tem uma parte que vai achar que é obrigação minha, mas eu também sei que tem uma parte que vai achar que eu fiz o que ela nunca teria alguém para fazer por ela. E aí eu vou construindo uma série de pessoas que vão se sentir obrigadas a retribuir este favor. Dissonância cognitiva. Eu faço a pessoa se sentir obrigada a retribuir aquele favor por mim. E isso é com ações, isso é com gestos. Algumas cidades menores é mais difícil ter o pilar ideológico forte. Cidades um pouco maiores, tem gente que defende uma causa e parte da sociedade abraça aquela causa e vota e pede voto e vai defendê-la porque sente que ela lhes representa. E é assim que você vai construindo uma identidade a partir de uma narrativa. Nome, rua e fato espelho. O que é isso? É eu, como vereador, ter na ponta da língua o máximo possível de nome de pessoas, de ruas. Tem dificuldade? Tem que trabalhar isso dentro de você. Faça um curso de memorização, para que quando você chegue no lugar, chame as pessoas pelo nome. Não é João Carlos? Aí você pega na mão da pessoa aqui e ainda pergunta, João Carlos, e sua esposa, como é que ela está? Eu soube que ela fez uma prova para um concurso e ela foi aprovada. Parabéns, viu? Olha, fica louco. Cara, o cara sabe, lembra da minha esposa, sabe que ela fez uma prova e que passou? Isso ajuda bastante. Anderson, para mim é muito difícil. Trabalhe isso, faça um curso de memorização. Eu já vou indicar o professor Renato Alves, procure na internet. Isso é importante. Se você não tiver, já fez, já? Se você não tiver, leve uma pessoa ao seu lado. Aí o João Carlos tem o Anderson. Aí o João Carlos está chegando no ambiente e o Anderson chega e fala, aquele ali é o Adriano, ele é vereador de Jupi, em Pernambuco. Oi, Adriano, tudo bem, meu irmão? Como é que tá Pernambuco e nossa Jupi, meu irmão? Cidade massa, hein? Pronto, aí Adriano aí, rapaz, ele lembrou meu nome. E aqui eu quero mostrar a importância disso para você. Fechado? Presta bem atenção nisso aqui, ó. Como é seu nome? Você? César. Você é de que cidade, César? Oroz, no Ceará. Você é do lado de quem lá, politicamente? Um grande político. Ciro Gomes? Não. É do lado do Ciro Gomes? Ciro Gomes é uma referência política para você. Beleza. Presta atenção nessa analogia, ó. Ele é de Oroz, no Ceará. Se você estiver passando no shopping, lá tem um shopping Rio Mar, não tem? Não, Iguatemi. Tem Fortaleza. Você está em Fortaleza, no shopping Rio Mar, está passando, para no Café São Brás, e aí o Ciro Gomes está passando. Aí ele vai e chama seu nome. Aí diz, como é seu nome mesmo? Desculpe. Você achou bom ou ruim eu pedir mais uma vez falar o seu nome? Não, ele não lembrou da primeira vez. Já passa uma sensação ruim. César. Ciro Gomes passa, faz bem assim. César, olha, ali é o César de Oroz, meu irmão. E aí, meu amigo, como é que tá a cidadezinha, hein? Ó, tô indo por lá esses dias, viu? Manda um abraço pro prefeito. Juquinha, tá bem? No meio das pessoas. Você, ao ouvir Ciro Gomes, que para você é uma referência política local, citar seu nome no meio de pessoas, é bom ou ruim? Pronto. Para aquele povoadozinho, aquele distritozinho da sua cidade, quando você chega, que fala o nome de uma pessoa, ela tem a mesma sensação que você tem
se Ciro Gomes lhe encontrar no shopping e citar o seu nome. Captou isso aí, gente? Porque para o seu povoado, para o seu distrito pequeno, você é a referência como Ciro é para você. Porque você é uma autoridade política. Então, trabalhe para lembrar o nome das pessoas. Dá trabalho, mas trabalhe para que isso aconteça, porque faz muito bem. Diferencia você de outros políticos, que não falam o nome, que não sabem a realidade local, que não sabem nem o nome do posto de saúde. E isso cria vínculo emocional. E o último, memória afetiva. Contar histórias de pessoas que estão acima do bem e do mal naquela região. O que é essa memória afetiva? Sabe aquele bolo de macaxeira, de aipim ou de mandioca, depende da região? Aquele bolo de leite com cafezinho quente, que você vai no lugar comer, aí você volta lá e diz bem assim, como é o nome da senhora? Mariel. Aí eu sou um deputado federal, qual é o seu estado? Minas. Eu sou deputado federal de Minas e eu vou na cidade dela que é Cordesburgo, e aí eu vou lá e digo bem assim, eu não posso vir a Cordesburgo sem passar na casa de Mariel e tomar aquele cafezinho quente, comer aquele bolo de leite que só ela sabe fazer. Pão de queijo que só ela sabe fazer. Com aquele queijinho canado da Serra da Canastra, bem curadozinho, que só ela sabe servir. Veja só, presta bem atenção no que acontece aqui, ó. Quando eu digo isso, eu não posso ir em tal lugar, passa um pressuposto linguístico para quem está ouvindo, que eu vou com frequência. Quando eu pego uma pessoa e digo que sempre vou à casa dela e sou bem recebido, passa uma percepção de pressuposição linguística de que o povo daquela região me recebe bem. Eu tomo uma parte, pelo todo. E aí eu vou criando uma sensação de que eu estou presente em todos os cantos daquela região. Como é que eu construo memória afetiva a partir do meu storytelling? Pegando pessoas daquela cidade, daquele distrito, daquele povoado, daquele bairro e trazendo para a minha narrativa. Não é só dizer que eu conheço o César, é dizer que toda vez que eu vou em Oroz, o César me recebe bem em sua casa, o César outro dia me levou para ver a roçazinha que ele tem e me mostrou uma vaca. Cara, que coisa incrível! Uma vaca que produz 3 vezes mais leite que o normal. Aí eu sentei com o César lá e ele me trouxe um leite tirado na hora da vaca. Eu disse, rapaz, que coisa incrível. Veja, essa pequena narrativa, ela tem um poder de criar uma sensação de que eu sou presente todo o tempo naquela região, a partir de uma micro-história. Então, o que é storytelling? É saber contar histórias. E eu preciso contar histórias dentro de um pilar social. Existe um autor francês, um especialista em linguística, o Patrick Deschaux, é um nome francês meio estranho, ele tem um livro que é bem assim, ó, A Manipulação da Verdade. O que é a manipulação da verdade? O termo manipulação normalmente é associado a algo ruim. Mas o que é que ele faz com esse livro? O que é que ele nos ensina com esse livro? Que eu pegue fatos do meu dia a dia, da minha vivência, e comece a introduzi-lo a partir de uma micro-história, pequenas histórias, e eu vá fazendo com que as pessoas tenham uma sensação sobre mim, manipulando a verdade. Aí eu pego aqui, eu conto a história do César, que o César me recebe bem. Eu vou criando uma percepção linguística de que toda vez que eu vou em Oroz, mas só fui 2 vezes, mas quem está ouvindo não sabe disso. Aí eu fui 2 vezes, mas eu disse em uma das vezes que eu sou sempre muito bem recebido na casa do César, e ainda contei a história de que eu tirei leite de vaca com ele, e que conheço a vaquinha dele que produz 3 vezes mais leite que uma vaca normal. Quem está ouvindo tem uma sensação linguística de que eu sou frequente na casa do César em Oroz. O nome disso é manipulação da verdade. Eu estou criando uma perspectiva maior do que de fato é. Mas observem que eu não falei para o Emerson. Eu não disse, o Emerson, eu vim aqui em Oroz 50 vezes. Eu disse isso em relação ao César? Não. Eu disse que toda vez que eu vou lá, eu fui 2 vezes. Na segunda vez ele me tratou bem do mesmo jeito. Aí você vai ter a percepção de que eu vivo em Oroz. Mas a percepção é sua. Eu não disse isso, eu não menti. Por isso o termo estratégico é manipulação da verdade. E aqui vem um ponto importante que todo vereador precisa ter para incluir no seu storytelling. Vamos ver se vocês estão bem aí na ponta da língua. No seu município, você tem que saber isso. Veja, não é que você tenha que falar sobre isso todo o tempo, mas você precisa conhecer os dados do seu município. O Fundeb, quanto de recursos nós temos? O IDEB do seu município. Sendo oposição ou situação,
para bater no prefeito ou para defender a gestão municipal, você precisa de dados. Como é que está o IDEB do seu município? A série histórica do IDEB, ela vem crescendo, cresceu, diminuiu? O seu prefeito foi reeleito. Como é que foram os últimos anos do IDEB no seu município? Como é que foi no gestor anterior ao seu prefeito? Ou você é da oposição? Como é que está o IDEB do município, que é um tema sempre muito sensível, que é o cuidar das nossas crianças e oferecer uma educação de qualidade? IDH, servidores efetivos e contratados, a quantidade de pessoas, comprometimento da folha, lei de responsabilidade fiscal. Observe que você é o legislador que vai depois jogar as contas do executivo. Volto a dizer, você não tem que falar sobre isso todo o tempo, mas você tem que saber. E incluir isso em uma ou outra fala vai gerando uma percepção de que você é um parlamentar preparado. Ouça essa historinha aqui, ó. O João Carlos, ele tem 35 anos, tem mais ou menos. Tem menos, não tem? Está quase de 22, viu? O João Carlos tem 35 anos e ele saiu da cidade de Cumbe, lá no meu Sergipe, que é uma cidade com 4.000 habitantes. Ele sai do Cumbe e vai estudar na capital Aracaju. Se forma em história, se forma em geografia, se forma em direito, psicologia. E ele não gosta muito de política. Se forma em história, área da educação. Ele não gosta muito de política. Mas mantém o seu título eleitoral lá em Cumbe. Porque a eleição é uma festa, ele volta sempre para ficar com os familiares, com os amigos, mas não gosta de se envolver. No entanto, nas eleições de 2024, o João Carlos estava lá no Cumbe, essa cidade pequena, e eu, Anderson, fui candidato a vereador lá. E ele vê um vídeo meu, ou ouve um discurso meu na rua, falando sobre a melhora da qualidade de vida, de um modo geral, no município do Cumbe, e o quanto o município tem evoluído a partir do investimento feito em educação. A maior prova disso são os números do IDEB do município. Hoje, nós chegamos a 6,3. Ainda não é o perfeito, mas crescemos bastante, porque na última gestão, o prefeito nos entregou a gestão com 3,8. E o empenho do prefeito fulano de tal fez com que nós crescêssemos. E esta Câmara foi responsável por fiscalizar a gestão pública e lutar por uma educação de qualidade. Porque o que nós queremos é que as crianças do Cumbe, de uma pequena cidade do interior do Sergipe, tenham as mesmas condições de quem vai para a capital. Cara, João Carlos ouve isso, é formado em história, em pedagogia, é da área educacional. Quando ele ouve isso de um vereador do Cumbe, o que é que ele pensa? Rapaz, a esperança não está perdida. Desde que, na verdade, eu só decorei esse discurso, estou brincando. Tem que saber, de fato. Mas veja, você conquistou um voto ali, você pode ter conquistado alguém com esse discurso. Lembrando que eu falei no início, você não vai vencer só no gogó, mas o gogó vai lhe ajudar a potencializar os seus votos, a ter mais 5, 6, 7, 10% de votos. Um ponto muito importante são os elementos ligados à saúde. Unidade básica, saiba o nome da unidade básica, do posto de saúde, saiba o nome do diretor do posto de saúde, saiba os medicamentos que tem e o que não tem. Se você é da oposição, está faltando remédio no posto. O prefeito não cuida da saúde do povo, é genérico. É genérico. Não tem rosuvastatina no posto de saúde. Opa, já falei o nome de um medicamento. Está faltando isso especificamente. Veja só, ó. O pai de alguém aqui, ele é hipertenso e diabético. E essa pessoa usa tal medicamento, e ela pega no posto de saúde, e ela é assalariada. E aí você vai e cita especificamente aquele medicamento ou aqueles que não estão sendo dispensados na farmácia da unidade básica de saúde. Esta pessoa que tem o pai que precisa do medicamento, ela vai entender que você a representa bem, porque você sabe até o medicamento que não tem no posto de saúde. É um detalhe simples, mas que pode fazer muita diferença. Principalmente, voltando aqui a esse ponto, ó, sobre o interesse próprio. Quando eu incluo particularidades na minha fala, eu tendo a atrair a atenção de quem está com aquela dor. E aí eu volto mais uma vez para aqui. O inimigo convencionado. Observe que se eu falar sobre medicamento, Adriano, todo mundo vai tomar esta minha fala como algo, impactou meu coração? Não. Mas aquelas pessoas que estão sentindo falta do medicamento na unidade básica de saúde, sim. Se eu falar sobre merenda escolar, agricultura familiar, todo mundo na cidade produz na agricultura familiar?
Não. Quem não produz não está nem aí, nem sabe que é obrigatório 30% ser comprado no município. Nem sabe disso. Mas para o produtor rural, aquele que vive da produção agrícola, quando você usa esse elemento importante, você é um vereador da base do prefeito. Você vai lá e diz: nunca antes na história, esse tema é meio do Lula, eu acho, nunca antes na história do município tal, deu-se tanta atenção à agricultura familiar. Hoje nós compramos 87%, hoje, 87% da merenda escolar do município é comprada de produtores rurais do município, o que aquece a economia. Aí você vai. Quem está ouvindo isso? Quem for comerciante, que vende para os agricultores da cidade, e quem é agricultor, entende a sua fala e sente a sua fala. E aqui, turma, dois elementos muito importantes. CRAS é muito importante por quê? Porque nós temos cada vez mais pessoas sofrendo com questões relacionadas a vícios, nós temos temas sociais que não têm uma massa de eleitores, mas têm um apelo social muito grande. Portanto, são temas que precisam ser observados por parlamentares em municípios. E orçamento do município. Eu participei de um treinamento como esse em uma cidade, inclusive foi no estado das Alagoas, lá em Maceió, e teve um vereador de uma cidade do interior da Paraíba que me questionou e disse o seguinte: professor, não tem como a gente que é vereador conhecer tudo. Eu disse: você está certo, não tem mesmo não. É por isso que você precisa estudar sempre, com frequência, e saber onde achar quando precisar. Aí ele foi lá e me disse: mas veja, professor, a gente não tem como estar preparado e tem situações que são impossíveis de serem faladas. Eu disse: me dê um exemplo, por favor. Aí ele me deu um exemplo. Ele disse que foi num evento da cidade dele, e neste evento eles tinham a inauguração de um centro na região, na cidade, um centro de referência da mulher. E era uma mulher que ia fazer a fala. Essa mulher vereadora, ela não foi para o evento. E aí o prefeito o convidou, um convite meio que é você que vai, viu, Adriano? E aí ele disse que foi, mas ele falou para mim o seguinte: poxa, professor, eu não estava preparado para falar sobre aquele assunto. Eu não sabia nada do assunto. E aí eu pedi licença a ele e disse: veja, querido vereador, você vai para um evento, você é da base do prefeito, é a inauguração de uma obra que usou recurso público, aí você não sabe se foi com recurso público do próprio município, que é pouco provável, se foi com recurso estadual, com recurso federal, se foi emenda parlamentar, se foi convênio. Você não sabe quem é a mulher que dá nome a este centro, você não sabe o que este centro prestará de serviço à comunidade. Vereador, pelo amor de Deus, você está no lugar errado. Você não deveria ser vereador. Eu não falei isso assim publicamente, não, eu pensei, porque senão se eu falasse isso, ele não ia gostar muito não. Mas veja, eu preciso saber o básico. E isso não é terceirizado. Isso é uma responsabilidade minha, como parlamentar, de entender aquilo que é relevante para a minha sociedade. E aqui, eu quero mostrar para vocês algo que é bem legal. Cadê? Um pequeno estudo de caso que eu fiz aqui. Tem gente aqui de Dianópolis? Tem. Tem gente aqui de São Miguel das Missões? Ou já foram embora? Estava aqui ontem, que eu vi no Instagram. Não está aqui mais não. Está aqui? Está mais não. Tem gente aqui de Três Corações? Também não. Veja, o que eu falei no início em relação à importância da boa comunicação. Olha aqui os exemplos, gente. Em Dianópolis, 21,7% das pessoas não foram votar para vereador. Ou melhor, ou votaram nulo, ou votaram branco, ou nem foram votar. Ou votaram nulo, ou votaram branco, ou nem foram votar. E aqui eu peguei um caso específico do partido Agir. Tem alguém que foi eleito pelo Agir aí? Lá de Dianópolis. Saiu, deu uma saidinha aí. Vamos lá, ó. Lá em Dianópolis, doutor Hammurabi, é isso mesmo o nome? Doutor Hammurabi, ele teve 231 votos e foi eleito. O Marcelo Rodrigues teve 221 votos, 10 a menos. Ficou na primeira suplência no Agir. 10 votos. Sabem quem é mais velho? Se é Marcelo ou se é Hammurabi é mais velho. Então, no empate, ele levaria do mesmo jeito. Então, 11 votos. Por 11 votos, o Marcelo Rodrigues não foi eleito vereador da cidade de Dianópolis. Não, é 11 porque se empatasse o doutor Hammurabi é mais velho, segundo me disseram ali. 11 votos. O mais velho no empate, ele assume o mandato. 11 votos. Veja, eu não conheço a realidade lá, não sei como foi a eleição, mas imagine, eu não sei se o Marcelo é um bom falante, faz bons discursos, se ele se relaciona bem com as pessoas. Mas, ó, se ele não foi numa comunidade, se ele não falou sobre um assunto específico, se ele não mapeou os temas. Vocês, quem já participou de eleição majoritária de prefeito, o que é que norteia uma eleição de prefeito?
pesquisa qualitativa. Prefeito, governador, pesquisa qualitativa. O que é isso? Faz uma pesquisa para entender aquilo que as pessoas mais querem e o marketing da campanha vai para cima, construir uma linguagem que traga o máximo possível de pessoas para aquele tema. Então, o vereador também tem que entender isso. Você que está no mandato tem que saber aquilo que as pessoas estão querendo para trazer esse tema, para que as pessoas consigam se relacionar com você emocionalmente. Olha o outro caso aqui de São Miguel das Missões. 17,89% das pessoas ou votaram nulo, ou votaram branco, ou não foram votar, se abstiveram. Será que lá em Dianópolis tem 11 pessoas que estariam dentro daqueles 21,7% que poderiam ter mudado de opinião e ter dado o seu voto ao Marcelo? Eu quero que vocês reflitam sobre isso para o seu mandato e para a sua reeleição. Quem aqui venceu a eleição nessa base de votos? 250, 300, 400 votos? Levanta a mão, por favor. 500 votos. Muito bem. Veja só, ó. Pare e pense comigo o seguinte. Para a sua reeleição, faça essa seguinte conta. Cada mês que você passa no mandato, 2 discursozinhos que você faça na Câmara, bem feito, bem organizado. Tem aquele do momento, eu entendo. Tá, a briga, você é da oposição, você é da situação, aí vem o oposicionista, fala uma coisa, você vai lá que é da situação, vai para defender, ou vice-versa. Isso você não programa muito. Mas sabe aqueles 2 discursozinhos que você pode fazer no mês, bem feito, com social media, fala direitinho, bem organizado, posta no seu Instagram, divulga nos grupos de WhatsApp? Pense comigo aqui, ó. Cada um desses discursos, você pode ganhar 1 ou 2 votos para a sua reeleição. Você que é de uma cidade que tem uma eleição com poucos votos, de repente esses 11 votos que faltaram para o Marcelo sejam os votos que garantam a sua reeleição. A gente nem sempre pensa sobre isso. Eu confesso que em 2012, quando eu fiquei fora do mandato, eu assumi como suplente, mas eu fiquei fora do mandato por 36 votos, levando em conta Aracaju, que tem 450 mil eleitores. Meu irmão, eu ficava bem assim, ó. Como é seu nome? Guilherme. Eu ficava bem assim, rapaz, Guilherme, cara, ele estudou comigo, nós jogamos bola a vida toda e eu não fui na casa do Guilherme pedir votos. Meu irmão, eu ficava igual, eu passei uns 6 meses igual um doido, pensando, quem eu encontrava na rua, rapaz, o pai de Paulo, meu irmão, puxa, ele não votou em mim, rapaz, gostava de mim, mas nem soube que eu era candidato. Fala aí, meu irmão. Já perdi por 5 votos. Ó, temos uma vereadora hoje que perdeu por 5 votos. Você perdeu por 3? 3 votinhos. E ganhou também. 3 votos também aí? Hã? Qual? Ah, o Hammurabi Diniz é você. Bom dia a todos. O Hammurabi Diniz, ele sou eu, que ele está contando um exemplo. E assim, é interessante o que o senhor está falando, porque eu consegui esses 10 votos, inclusive assim, até onde foi. Né? Era uma casa de um pessoal que morava vizinho à minha casa, não tinha relacionamento nenhum com eles, e eu tinha uma certa resistência de pedir votos para eles, porque eu não tinha um hábito de cumprimentá-los. Né? É dia a dia. Aí um colega meu mais experiente falou, não, vai lá conversar com o pessoal, conquista esses votos. E lá nessa casa realmente era 12 votos. E eu Bota mais perto da boca o microfone. E eu ganhei a eleição por 10 votos, então eu acredito que tenha sido desse pessoal lá, vizinho meu, que a gente conquistou. Então, o que eu estou falando faz sentido, não faz? Faz sentido, com certeza. Então, turma, ó, olha que coisa bacana aqui, o exemplo real. Agora, Hammurabi, você me dá o microfone, por favor? Obrigado por sua participação. Eu quero fazer, quer falar também? Rapidão aqui, ó. Eu quero fazer uma observação para vocês. Hammurabi, pessoal de Dianópolis que está aqui, quando eu trouxe o nome da cidade de vocês como estudo de caso, isso foi por acaso? Não, veja só. Você gostou? Está sentindo mais segurança e confiança no estudo de caso? Certo? O vereador está até aqui presente. Presta bem atenção aqui em mim, ó. Turma, essa palestra minha está pronta. Mas toda vez que eu faço a palestra sempre para vereadores, e eu rodo o Brasil fazendo ela, eu pego o estudo de caso local. Nesse caso, como são várias pessoas, como é que eu sabia sobre vocês? Ontem eu fui para o Instagram da UVB e eu saí pesquisando, cidade por cidade, que tiveram pessoas que postaram e a UVB repostou. Aí eu vi o Maninho do Zorra repostando e disse, opa, Dianópolis está presente. Aí fui lá ver. Aí encontrei, pesquisando partido por partido, para ver quem teve pouca diferença de voto. Para quem está assistindo essa palestra, diz, caramba, o professor já trouxe dados reais do momento.
pode ter gerado uma sensação maior de segurança e também de pertencimento. Mas não é por acaso. Ontem eu passei quase 2 horas levantando dados para incluir, para ter esses 3 negocinhos aqui, foram quase 2 horas. Porque eu saí pegando tudo que era vereador que estava aqui, indo para o Instagram, via o nome da cidade. Pastorzinho está por aí? Tá não também, lá do Pará? Eu saí vendo um monte de gente para poder encontrar alguns números, o que acaba gerando um pouco de confiança e segurança. Deu para entender aí, gente? Olha a importância do preparo. Fala aí, meu vereador. É só para dizer que tem um colega meu aqui, está presente, acho que está aqui. Cadê Ortilho? Ele e Marcinho empataram, ele e o outro candidato empataram na última vaga e ele ficou porque é o mais velho. Olha só, mais um exemplo. Então, turma, olha a importância da boa comunicação e como a autoridade... Vem cá, tem mais uma pessoa aqui, ó. Cadê a moça que ia trazer? E como a autoridade pode gerar uma sensação boa. Quando a gente não está na eleição, ou quando a gente não perde por 2, 3, 4 votos, a gente não tem essa dor. Mais uma vez, só um instante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem. Aqui no canto. Vai falar também ele? Mas, ó, só para vocês entenderem aqui. Ó, rapidão aqui, só para vocês entenderem. Interesse próprio. Este assunto que eu estou tratando, para quem venceu a eleição por mais de 500, 600 votos, por mais de 300 votos, interessa? Não, você não sente essa dor. Mas para quem venceu por 3 ou perdeu por 3, deu para entender mais ou menos como é que funciona a lógica? Então, meu amigo, você comece a trabalhar o seu mandato, que você vai conquistar 2, 3 votinhos, que você nem sabe de onde veio. E estes 3, 4, 5 votinhos podem fazer diferença. Tem mais uma pessoa ali rapidinho. Fala aí. Bom dia, sou o Júnior Trindade, também lá de Dianópolis. E vou dar outro exemplo também do Marcelo, viu? Só para vocês terem ideia, já que ele colocou aí, né? Na verdade, o Marcelo ele era candidato à reeleição. Esse daqui era o maior assessor dele, apoiador, assessor e apoiador, né, Leandro? E ele pensou em sair candidato, esse rapaz aqui. Falou, não, talvez vou sair candidato. O Marcelo veio de conversar com ele, os dois são da Assembleia de Deus. Ele pegou e mandou demitir a mulher dele, da prefeitura. Aí ele perdeu e ele ganhou. Muito bem. Aí, palmas para... Muito bem, vereador. Aqui lá no canto lá. Para a gente encerrar essa parte e ir para o final do nosso bate-papo. Bom dia a todos. Só dar um exemplo aqui do nosso colega de casa aqui, nós somos de Paraná, Tocantins. Ele perdeu a eleição sem ser passada por 1 voto. 1 voto. 1 voto. Ele ficou por 1 voto e tentou a essa nova eleição agora e foi eleito com 261 votos. De frente? Não, de diferença deu 100 e poucos votos de diferença da eleição Agora passada. foi bem, agora Ele foi muito aprendeu. bem. Aí aprendeu a lição, muito bem. Vamos lá, gente. Ó, só para a gente encerrar essa parte aqui, para vocês entenderem bem a importância de estar atento, sobretudo em cidades pequenas, de um modo geral, mas sobretudo em cidades pequenas, a esses 4, 5, 10, 15 votos, que podem ser, como eu chamo, de votos livres. Por que voto livre? Porque é o voto que não tem custo, é o voto do seu mandato, é o voto da sua fala. Voto livre. É o voto de pessoas que vão gostar de você por algum aspecto, algum motivo. Você nem saberá quem é. Se você está na política, pretende disputar a sua reeleição, trabalhe o seu discurso, encontre temas sociais, fale bem, crie autoridade através da sua comunicação. Lembre da minha introdução aqui, que você não gostou da minha fala cheia de nés, e com uma cara de songamonga. As pessoas que vão assistir você também não querem um líder que aparente fraqueza. E é através da voz, do corpo em movimento, que eu posso projetar essa imagem de força. Turma, opa, cadê aqui? Esse aqui é o meu livro. Não tenha mais medo, você falando bem em público. Vai ser lançado agora em abril, mas eu disponibilizei algumas unidades online para que você baixe. Não é aqueles e-bookzinho com 20 páginas, não. É um livro mesmo, viu? São 158 páginas, 12 capítulos, de tudo sobre oratória. Vai lá no meu Instagram, ag.oratória, manda uma mensagem no direct,
eu quero o livro, e aí você vai receber, vai ser automático, não tem ninguém respondendo a você, é um robozinho, ele vai mandar uma mensagem para você com o link. Você entra no link, bota lá seu nome, telefone e e-mail e baixa o e-book, o livro, na verdade, o livro digital com 158 páginas para você ler, estudar e se preparar para fazer da sua oratória uma arma poderosa para a sua reeleição. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, ó, os dados, presta atenção nisso aqui, tá, gente? Os dados, os números, os livros sobre eleições mostram que o cerne que garante uma eleição é poder político, poder financeiro, uma causa social, são elementos fortes. O favor prestado. Estes representam a maior parte dos votos que um vereador conquista. Certo? Só que tem o tal do voto livre, que é o voto do discurso. Esse voto é representado por até 15% da sua votação total. Só que este é o voto que você pode conquistar e não tem custo nenhum, a não ser você se disciplinar, se preparar e fazer um bom discurso. E ganhando setores da sociedade. Com base naquilo que eu falei antes para você, os dados do seu município, veja, e aqui eu trouxe alguns estudos que funcionaram. Para quem perdeu ou venceu a eleição por até 10, 15, 20 votos, este momento que eu falei sobre esse assunto fez movimentar. Quem ganhou ou perdeu por muito voto, não fez diferença. Em 2010, eu fui candidato a deputado estadual lá em Sergipe, e eu fiquei primeiro suplente, mas eu perdi por 6 mil votos. 6 mil votos você não acha na esquina. Mas os 36 da eleição de vereador de 2012, eu fiquei paranoico. Rapaz, não fui em tal lugar. Fiquei doido atrás de onde é que eu não arrumei aquele voto. Em 10, esse discurso meu não servia para nada. Em 12, eu ficaria aqui prestando atenção 100%. Interesse próprio. Por isso que é importante que você fique atento ao seu discurso. E ele sim faz a diferença. Ele não vai ser o cerne, o principal elemento para o seu mandato, mas a arquitetura narrativa, a postura com que você fala, o tom da sua voz, que você vai ler no meu livro, isso fará toda a diferença para que você se torne um vereador, uma vereadora que conquista o coração do povo. Entra lá, manda uma mensagem, não tenha mais medo, você falando bem em público e ganhando o coração da sua sociedade. Fechado, gente? Agora vamos só... Ô, Pablo, vem aqui para frente rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. O Pablo está fazendo um vídeo aqui. E aí é o seguinte, eu vou finalizar a palestra de novo. Agora, quando eu finalizar, vocês vão bater palma e ficar de pé. Quem não bater palma e não ficar de pé batendo palma, não vai ser reeleito. Mas calma, peraí. Eu vou tem toda a estratégia aqui. Você pode sentar aí. Quando eu terminar, você bate palma e levanta todo mundo. E fala alto, pelo amor de Deus. Quem não fizer isso não vai ser reeleito. Anote isso aí, viu? Bora lá, gente? Por estar aqui diante dos vereadores e das vereadoras mais bem preparados do Brasil, é que o meu coração está profundamente feliz. Eu gostaria de ficar aqui até o final do dia, mas não dá, nós temos que terminar a palestra. Eu tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras é um vereador que luta pelo bem comum de sua sociedade. É por isso que o nosso Brasil cresce tanto, porque tem vereadores e vereadoras como vocês. Parabéns, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Valeu, gente, muito obrigado. Muito bem, valeu, gente, muito obrigado. Rapaz, olha, ficou bom demais, rapaz, que isso. Ó, o Pablo vai editar o vídeo, aí depois vocês veem lá no meu Instagram, ag.oratória, viu? Aí você escreve, eu estava lá, foi genuíno, brotou do coração. Gente, agora de verdade, parabéns por se dispor a aprender, vocês são diferenciados, por estarem aqui aprendendo para levar para suas cidades conhecimento que fará diferença para suas vidas. Fechado? Deus abençoe. Quem quiser fazer foto comigo, faça e poste nos seus stories para eu poder ficar mais famoso. Ajuda aí. Tem que pegar um certificado aí. Eu já estava encerrando o evento. Repara, gente, pelo amor de Deus. Olha. Obrigada, Anderson, pela sua participação. Neste momento, convido o vereador de Tianguá, Ceará, Francisco Kleber, para fazer a entrega do certificado. Muito obrigado, vereador. Meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Valeu. Mostra aqui, pessoal, ó. A foto bonitinha. Aquele lá. Muito bem. Gente, outra coisa. Quem quiser dar um depoimentozinho bem rápido sobre a palestra, o quanto foi boa e o quanto vai mudar a sua vida,
Pablo coleta aqui o depoimento, 5 a 10 pessoas. Pablo está aqui, certo, Pablo? Já pode procurar o Pablo aqui para deixar o depoimento, gente, ó, para ir para o vídeo bonito. Pessoal, em nome da UVB, declaramos encerrada a cerimônia deste evento. Agradecemos a participação de todos os vereadores, vereadoras que estiveram presentes nesse período de 18 a 21 de fevereiro. É com imensa gratidão que agradecemos a presença de todos. Espero que voltem aos seus municípios com a bagagem cheia de conhecimentos de tudo que foi debatido nesse Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. Bom retorno, boa viagem. Aguardamos todos na grande marcha dos gestores e legislativos municipais, que acontecerá aqui em Brasília, de 22 a 25 de abril. Um abraço a todos e bom retorno. Obrigada pela participação.